Olá, então, muito bom dia. Cá estamos, acordados, sacrifício, que é dia de missa, ok? Ainda estamos aqui pouquinhos, também entrei um bocadinho mais cedo para ver se havia algum problema, se estava tudo ok a funcionar, mas já estamos aqui e já dava quase para jogarmos à sueca. Aliás, já dava, porque já estamos 5, já dava para jogar à sueca. E eu a pensar que tinha tirado as notificações e afinal não tirei nada das notificações. Já temos um suplente para jogar à sueca. Ora bem, todos bem dispostos? Quem já está aí online? Tudo bem disposto? Ok. Quem é que quer dizer bom dia à turma? Já agora, para experimentar essa funcionalidade, já contem, só depois da aula terminar é que alguém falou comigo em voz. Quem é que quer dar aí bom dia? Sem serem tímidos. Vai ser a Bárbara. Pode ser a Bárbara. Tens micro? Sim ou não? Já vai. A Bárbara foge já. Carlos, Afonso. Pronto, vai ser a Bárbara. Ah, caramba. Bárbara, carrega aí no teu micro em cima para desbloquear. Se quiseres bloquear a câmara também pode ser, ok? Não estou a obrigar ninguém, eu não gosto de. Mas pelo menos o micro. Exatamente. Podes dizer bom dia. Bom dia. Ah, caramba, olha, está aprovada, certo? Meninos, a Bárbara pode dar a aula em minha vez, pode ser? Não, não, não. Está com força e tudo. Vocês viram aquele bom dia? Ouviram a Bárbara, certo? Deixa eu ver se os outros está tudo ok. Acho que sim. Feedback, ouviram a Bárbara, certo? É ok, ok. Então, Bárbara, como é que está a correr? Desculpa lá, já és aluna? És aluna? Sim, sim. De qual é a área de residência? É Gaia. Gaia, muito bem. Ah, é Bárbara. Ok, esquece. Sim. Já sabes como é? São muitos alunos e depois eu começo-me a perder. Portanto, também conheço a Exato. Bárbara. Por acaso também conheço a Bárbara. E então, é para ser? É? Como é que correu ontem? Correu bem. Correu? Gostaste? Sim, 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 sim. O professor é um bocadinho chato? Nada disso. Nada disso? É. Eu sei que sou. E já tinhas tentado, já tinhas andado a tirar? Ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. Ok, muito bem. Bom dia, Denise. Nós estamos aqui, como entramos um bocadinho mais cedo, portanto, ainda não começou a aula, só estamos aqui a falar aqui um bocadinho e eu pedi à Bárbara para ela dizer bom dia. Okay. A Denise, por acaso, foi a menina que experimentou ontem falar comigo aqui na sala, porque depois de aula terminar ela tinha umas dúvidas e simplesmente ainda tivemos a falar. Portanto, isso é para vocês perceberem que sempre que seja possível ou que queiram e prefiram, em vez de estar como é que eu te explicar, a escreverem no chat, podem pedir no chat para falar e eu abro a comunicação, assim como a Bárbara está ali a falar. Bárbara, então, qual é que são os teus objetivos? Qual é o teu objetivo? Ser condutor. Ah, muito bem, muito bem. Qual é que são as palavras que tu tiras da aula de ontem? As três Mais palavras? importantes. Mais importantes. Não Acho é as que palavras-chave. Não é as palavras-chave. Não é os é, números. é saber ser, Sim. eh, Mais. saber fazer e saber saber. Também, muito bem. E tipo, comportamento, atitude, consciência, personalidade. São palavras importantes? Então, Ok, muito bem. Então, atenção, isto não é um teste, é só para saber se vocês estão atentos. claro. Sabes o que é que vai acontecer, Bárbara? Quando eu pedir novamente para alguém falar, vão ter todos medo de falar ou vergonha de falar, porque depois não, ninguém está a julgar ninguém, ok? Isto é só mais para vocês perceberem que têm que realmente ter consciência, ok? Daquilo que estamos aqui a fazer. Ahm, é claro que eu estou habituado a trabalhar ao sábado, mas é normal que custa-nos sempre, se calhar, não é? Como eu costumava dizer há bocadinho, vamos então para a missa, não é? Ok? Portanto, ahm, vamos tentar manter um diálogo, ok? É claro que preciso da vossa participação, preciso da vossa ajuda. E isto também é uma das situações das aulas online. É que muitas vezes tentamos ao máximo criar interatividade com vocês
mas vocês têm que participar, e por isso eu peço que vocês ou likes, ou, okay? E sempre que quiserem participar em voz, até ligarem a câmara se quiserem, estão à vontade, vocês podem no fazer, peçam, eu desbloqueio, ok? Que é para tentarmos ser a aula ser o menos chata possível, ok? Mas sobretudo que vocês entendam o que estamos aqui a fazer. Está bem? Bárbara, obrigada por este bocadinho. Obrigado pelo teu bom dia, ok? E bom estudo. E atenção que eu vou estar atento, porque eu também sou o teu gestor. Ok? Obrigada, Bárbara. Ora bem, toca acordar. Já agora, obviamente, obrigado a quem nos está a assistir também através das redes sociais. Mais uma manhã de aulas. Vai ser a conclusão do primeiro módulo da turma de outubro. Ok? Estes meninos vão hoje então e vão ter hoje que terminar estas aulas, este módulo, para que possam na segunda-feira continuar para o módulo seguinte. No final desta aula, vamos explicar, ou eu vou explicar-vos como é que funciona o módulo seguinte. Vou já entrar também, mais uma vez, na Drivebox da Fátima, para vos explicar o que é que vocês devem fazer, ok? Datas importantes, validades, como é que vocês devem abordar as aulas, ou seja, tentar depois não se atrasarem. Portanto, tudo isso, obviamente, vai ser explicado no final da aula, que é para vocês levarem isto mesmo a sério e direitinho. Ok? Hoje, como vocês estão a ver aí, vamos começar na aula 2 com o comportamento cívico. Eu vou aqui buscar isto que está aqui. Deixem-me só ver se troca. Ok, muito bem. Portanto, reparem, ontem foi a apresentação, como vocês estão a ver aí, e demos o perfil do condutor, certo? Está concluído. Eu vi que todos concluíram. Ótimo, maravilha. Ninguém ficou para trás em termos de formação, certo? E hoje há então o comportamento cívico, depois a condução e depois a mobilidade. Portanto, são os objetivos. Depois há uma avaliação, mas não se preocupem com isso que diz aí avaliação, porque não é uma avaliação de teste, ok? Portanto, não é para vocês já começarem ei, vamos ter uma avaliação, vamos ter que fazer um teste, nada disso, ok? Portanto, não, é só o aquecimento para o que vem aí, certo? Sendo que é um aquecimento muito importante. Aliás, eu costumo dizer, aqueles jogadores que normalmente não aquecem muito bem, a probabilidade de quando estiverem a jogar se ilusionarem é grande. Portanto, aqui é igual. Se vocês, neste aquecimento, não começarem a ter a tal consciência, não começarem a ter noção, por exemplo, ok? Do que é que somos, o que é que queremos, para onde vamos, das nossas capacidades. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, vocês querem fazer mais que aquilo que conseguem ou que devem. E às vezes o menos, como eu costumo dizer, às vezes o menos é mais. Ok? Deixem-me só ver que está aqui alguém. Está aqui. O YouTube está aqui, está mesmo acima. Ok? Mas eu vou colocar outra vez aqui. Ok, pronto. Já para ajudar, que não consegue entrar na sala, vai pelo YouTube. Então, portanto, como eu estava a dizer, muitas vezes o menos é mais. Portanto, vocês próprios também sentirem qual é que são as vossas capacidades. Não querem, porque às vezes vocês fazem aquelas comparações de o outro na primeira aula já foi não sei aonde, já faz isto, já estaciona. Às vezes estaciona com a ajuda do instrutor e pensa que está a estacionar e até nem está a estacionar nada. Percebem? Portanto, preocupem-se essencialmente com vocês. Ok? A vossa tarefa da condução vai assentar em 3 etapas fundamentais, que é, ou seja, 3 coisas que a gente costumava fazer, que é o dentro-dentro, o dentro-fora e o fora-fora. Ou seja, nas vossas primeiras aulas, vocês vão estar e apenas e só se devem concentrar com o dentro do veículo, dentro-dentro. Esqueçam os outros carros. E por isso é que vai ser, se vocês forem ler aquilo que está lá no vosso grupo, que tem também a planificação, o cronograma das aulas, o nome das aulas práticas, que vai ter, obviamente, na vossa Drivebox e vocês vão ter acesso. Se vocês verem, as primeiras aulas é parque. Porquê é que é parque? Parque para vos tirar do ambiente. Não. Acreditem que tudo é construído para vocês, está feito para vocês seguirem uma boa formação. Mais uma vez, depende de vocês. Portanto, vocês têm que ter consciência do que é que vocês são, do que querem ser, ou seja, nós estamos aqui e queremos ir para ali,
e tem estas etapas. Ninguém vos ensina, acreditem, ninguém vos vai ensinar a ler sem vos primeiro ensinar o abecedário, depois, desculpem, o A, I, O, U, depois o abecedário, depois a juntar letras. Se tiver que passar por essas fases todas, passam por essas fases todas. É claro que depois há aqueles que desenvolvem melhor, há aqueles que se atrasam mais um bocadinho, há aqueles que as aulas chegam, há outros que não chegam. Tem que ter consciência disso. Ok? O vosso formador vai-vos orientar, ouçam-no, respeitem-no. Não existe hoje em dia aquela coisa de nomes, de chamar nomes. Mas vocês às vezes inconscientemente estão a desrespeitar o vosso formador quando respondem eu estava a ver, eu ia fazer, mas eu parei. Uma pessoa diz que vocês não pararam, vocês há que Deus que pararam. E nem metem primeira, o carro não parou e para vocês, na vossa consciência, vocês pararam. Ok? Entendido? Vamos iniciar. Pronto, também estive aqui a dar um delay para ver se toda a gente está aí acomodada, já um bocadinho acordada, porque a partir do momento, como eu disse ontem, que iniciamos então a aula, por favor, todas as dúvidas que tenham, e espero que tenham, e espero que perguntem, e espero que simplesmente soltem isso cá para fora. Portanto, não fiquem aí caladinhos, não perceber, falei rápido mais que às vezes acontece, peçam para repetir, sem problema nenhum, por favor, ok? Eu preciso da vossa ajuda, faz parte também da comunicação, ok? Vocês dizerem, está-me a doer, eu não estou a perceber. Porque eu aqui não consigo olhar para a vossa cara, como era, por exemplo, se estivéssemos todos numa sala, a perceberem se vocês estão atentos, se não estão atentos, se estão a perceber ou não. Se calhar numa sala olhava para vocês e até conseguia perceber mais ou menos. E lá ia um giz à cabeça, ou ia uma tampa de uma caneta à cabeça a dizer, olha, estás com o telemóvel, ok? Pousa isso. Ok? Aqui não há isso. Então, preciso, obviamente, da vossa colaboração. Portanto, espero que sim. Portanto, qualquer dúvida a partir de agora, centrado naquilo que vamos falar. E já vamos falar em aspectos importantes que vocês vão voltar a ouvir nas próximas aulas. Portanto, quando começarem a assistir às aulas ao próximo módulo por gravações, ok? Que será gravações, como vocês vão ver daqui para um bocadinho, vocês vão ter isto, ok? Portanto, vamos voltar a falar nisto. Portanto, comecem já desde já, ok? Já desde já, reparem, a simplesmente perceberem isto, enquadrarem isto. Vai-vos ser perguntas sobre isto, como é óbvio, ok? Perguntas, mais uma vez, como as de ontem que eu fiz, que vocês não precisavam de mim para as responder, mas, sobretudo, a importância de vocês, num futuro, ok? Para a frente, principalmente, e vocês reparem que eu dou muita importância a isto. Vamos fazer muito, durante a aula 2, vamos fazer muitas pontes em relação a juntar a teoria, ligar a teoria à prática, porque é lá que está a falhar. Ok? É lá, ou seja, vocês não dignificarem esta parte, vão falhar. Normalmente não é no exame teórico, porque normalmente é fácil, porque vocês acabam por decorar perguntas, infelizmente, ok? Porque quando podem, é claro que há coisas que vão ser para decorar e depois vão é falhar mais à frente, porque não vão aplicar. Sabem muitas vezes, mas depois não aplicam, como nós falámos ontem. Ok? Ora bem, vamos então iniciar, já estamos aqui. Ok? E já agora, mais uma vez, cumprimentar quem está através das redes sociais. Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam dos likes, ok? Como é óbvio, vocês sabem, é sempre importante e sempre útil. O sistema de circulação rodoviária. E como vocês podem ver aí, este sistema de circulação rodoviário é composto por 4 elementos: homem, veículo, via e meio ambiente. Posso-vos dizer que a maior parte das coisas que vamos dar e que vocês vão começar a dar a partir de segunda-feira vão girar à volta destas quatro elementos. Sendo que, e é a pergunta de exame, que mais uma vez, quase certeza absoluta, vocês saberiam a resposta, que é, dos 4, qual é o elemento mais importante? Qual é o elemento principal? Qual o elemento principal da segurança e da circulação rodoviária? Obviamente, o homem. Porquê? Porque tudo vai girar à nossa volta. E não é o homem apenas e só como condutor. É o homem como
peão também, porque todos eles são utentes da via pública. Quando vocês ouvirem a palavra utentes da via pública, ok, estão a falar no homem condutor e no homem peão, porque todos eles, e estamos a falar nos outros condutores, portanto, estamos a falar em tudo o que pode utilizar a via pública. Ok? Portanto, utentes da via pública. E independentemente, já agora, que é muito importante, independentemente de ser homem como condutor ou homem como peão, todos vão ter um papel importante, ou seja, todos vão ter direitos, como todos vão ter deveres. Não é o peão, como aqui diz, ser o mais frágil, portanto, esta palavra que está aqui, vulnerável, quer dizer frágil, é sem dúvida o utente da via pública mais frágil, mas não é por ser o mais frágil, por exemplo, que vai ter sempre prioridade. Portanto, todos sabem que vão ter regras a cumprir, ou seja, deveres e direitos. Homem, elemento principal. Dele depende a segurança da condução. Porque tudo gira à nossa volta. Depois vai existir o veículo. E o veículo não é nada mais, nada menos do que a ligação entre o homem e a via. Vai haver um tema, umas aulas, em que nós vamos dar o veículo, vocês vão ver vídeos sobre o veículo, e vão começar por fora do veículo e perceberem se ele é com ou sem motor. Isto que eu estou a dizer, embora não pareça, embora se calhar não saia nenhuma pergunta diretamente, é muito importante. Porque reparem, vocês estão a ler, e por isso é que, essencialmente, isto não está escrito no livro que eu vou dizer. Que é outra coisa que às vezes, eu leio o livro. Não está. Há coisas que o livro não vos vai dizer. Há coisas que os PDFs não vos vão dizer. Ok? E vocês vão ter aqui nós, ok? Conduzimos então o veículo. Agora escapou-me o que eu queria dizer. Porque repare, isto já é o cansaço de uma semana de trabalho. Nem que eu ia. Ver se vou lá buscar. Reparem, isto é mesmo o cansaço já. Deixa-me. O veículo, então, que eu estava a falar, é o elo de ligação entre o homem. Isto é o que faz ter tudo na cabeça. Deixa-me só pôr aqui isto a funcionar, que isto foi abaixo. Ok. Então, o veículo é o elo de ligação entre o homem e a via. Já sei o que é que queria dizer. Vocês vão dar regras. E, ao darem uma regra, ou lerem qualquer coisa no vosso livro a dizer, por exemplo, o stop. Todos os veículos têm de parar. Que é o que diz. O stop diz todos os veículos têm de parar. Ou seja, o que é que nós temos que deduzir daqui? E é estes erros que vocês têm. E era isso onde eu queria chegar. Uma pessoa numa bicicleta tem de parar no stop. Porque velocípedo de bicicleta é um veículo. Um veículo de tração animal tem um stop, tem que parar no stop. Porque é um veículo. Portanto, ao nós dizermos ou darmos estas expressões a dizer veículo, este sinal é válido para todos os veículos, nós estamos a falar desde o veículo com motor aos veículos sem motor. E é algo que vocês se esquecem. Porque depois saem aquelas perguntas de este tem que parar no stop, olha, este tem que cumprir este sinal de proibição. Este sinal de proibição diz todos os veículos. Se diz todos os veículos, quer dizer que o velocípede, quer dizer que o tração animal também não pode passar. Assim como, começando a individualizar, que é a parte seguinte, certo? Que é, isto aqui é um veículo com motor. E os veículos com motor podem ser automóveis, podem ser motociclos, e os automóveis podem ser ligeiros
e pesados. E os ligeiros e pesados podem ser o quê? Podem ser de mercadorias ou de passageiros. Portanto, se vos sair que é outro erro, e este até é mais, acontece mais do que a situação dos veículos, que é este sinal é proibido a todos os automóveis. Se fala em automóveis, quer dizer ligeiros e pesados. Ligeiros e pesados. Portanto, se a regra fala em automóveis, estão todos os automóveis incluídos, ligeiros e pesados. Se diz automóveis de mercadorias, ok, se é automóveis de mercadorias, nós temos os ligeiros de mercadorias e os pesados de mercadorias. A regra diz automóveis de passageiros. Então nós temos os ligeiros de passageiros e os pesados de passageiros. E vocês esquecem-se disso. Principalmente nos sinais de proibição, que não é nada mais, nada menos que a aula 4 do módulo seguinte, que é a aula mais reprovada na Drivebox e é a sinalização mais errada nos exames de teoria. Sinais de proibição. Porquê? Por causa da falta da falta de vossa parte destes pormenores. Por isso é que muitas vezes eu digo que não basta vocês lerem os sinais. Porque diz lá automóveis e vocês não sabem o que é. Nem muito mais importante que vocês saberem a definição de automóvel. É perceberem que, ok, é automóvel, é ligeiro. Motociclos. Que tipo de motociclos é que nós temos? Simples, 2 rodas. Triciclos, 3 rodas. Quadriciclos, 4 rodas. Tudo isso são motociclos. Há os motociclos simples, há os motociclos com cilindrada inferior a 50 cm cúbicos, aos que têm mais de 50 cm cúbicos. Simples, quer dizer 2 rodas. Triciclos, quer dizer que tem 3 rodas. Quadriciclo, quer dizer que tem 4 rodas. Por exemplo, o Papa Reformas ou as Moto 4 são quadriciclos. Entendido, portanto, se é todos os motociclos, se é motociclo simples. Ok, então é só aqueles motociclos que têm 2 rodas. Mais uma interpretação que vocês têm que fazer. Ok? Depois, nessa mesma aula, também vão passar para dentro do veículo, chamado habitáculo do veículo. Painel de instrumentos, a manete da caixa de velocidades, o volante, tudo. E não se esqueçam que, independentemente de nós conduzirmos um veículo com ou sem motor, mais uma vez, vai haver regras a cumprir. Portanto, lembrei-me agora de uma pergunta. O veículo de tração animal não obedece às regras, não precisa de obedecer às regras de trânsito. Errado. Qualquer veículo que circule na via pública, certo? Que tenha condutor, tem regras a cumprir. Tem direitos, como tem deveres. Entendido ou não? Já adormeceram? Estava a ver se não havia likes. Espero para o final da aula ter corações. Se a minha mulher me ouve a pedir corações, ainda me vai dar uma, ainda me dá uma coça. Ora bem, portanto, muito, obviamente, importante isto que estamos aqui a falar. Já agora, registrem já a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, aula 2. Ok? Aula 2, número 35. 3, 5. Ok? Primeira palavra-chave, aula 2. Portanto, a primeira aula que está no dia de hoje, certo? A das 9h30. Primeira palavra-chave, número 35. Via. Havia, mas agora já não há. Havia. É para onde circulamos. E é muito importante vocês saberem, primeiro, numa imagem global, olharem para a imagem e saibam uma pergunta do tipo: qual é a velocidade máxima para este veículo? Se não souberem qual é o veículo, vai ser mais difícil, nesta via. Portanto, numa imagem global, vai-vos ser dadas bases para vocês perceberem se estão numa estrada nacional, se é uma autoestrada, se é um itinerário principal, se é dentro ou fora de uma localidade, para vocês irem à tabelinha das velocidades e perceberem que velocidade é que vocês, conduzindo aquele veículo, podem circular naquela via. Isso é a imagem global, que já vamos desenvolver um bocadinho aqui.
Outra coisa é, certo, vocês simplesmente olharem para a via e saberem as diferentes partes da via. O que é a faixa de rodagem? O que é via? O que é via de trânsito? O que é berma? O que é o passeio? Qual é o nome daquela linha? Portanto, existe a imagem global, ok? E depois é muito importante vocês conseguirem interpretar as diferentes partes, então, dessa via. E eu vou carregar aqui uma foto rápido. E agora vou querer a vossa participação. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Alô? Está ruim? Está a demorar um bocadinho. Vamos lá. Ok, acho que já estou. Já conseguem ver aí esses números? Sim? Pronto. Já agora, vocês próprios, eu estou-vos a mostrar aqui o telemóvel, vocês próprios, quem está fazendo scroll, porque eu, por exemplo, vou querer ver o número 6, vocês próprios, assim está a luz, não sei se vocês não conseguem ver por causa da luz, mas vocês próprios, isto andando aqui para baixo, estão a ver? Vocês próprios conseguem fazer scroll e mexerem a imagem, ok? Eu vou selecionar e normalmente quando eu seleciono orienta-vos para o sítio onde eu estou, ok? Mas às vezes vocês não estiverem a ver o número que eu estou a falar, vocês próprios podem alterar o posicionamento da imagem, ok? Normalmente eu dou scroll, faço scroll e faço o coisa. Faço por exemplo, eu estou a ver o número 6. Pronto, reparem, eu desenhei e ele apareceu aqui o número 6. Pronto. Aqui, para ver se querem verem melhor. Aqui mais um bocadinho acima. Pronto. O número 6, e vamos começar a dar nomes a isto que vocês estão a ver aí, e vocês vão já perceber a importância disto. O número 6 é a via. Esta eu vou-vos dar de barato. Portanto, quando ouvirem falar em via ou via pública, certo? Vocês costumam a dizer, depois da explicação e depois estamos aqui a falar, que é tudo. Portanto, é tudo que vocês veem à vossa frente, aquilo é a via pública. Permite, segundo regras, segundo o cumprimento de sinalização, segundo o cumprimento de regras, permite a livre circulação de veículos, de pessoas e de animais. Via pública. E a via pública tem vários constituintes. Tem o número 5. Alguém quer dizer o que é? Que acha que é o número 5? Tem o número 4 e tem o número 1. Ok. Supostamente, quem respondeu, a Denise respondeu faixa de rodagem, refere-se ao número 5. Certo? Muito bem. Faixa de rodagem é chamado ao local por onde têm que circular os veículos. Reparem, veículos com sem motor. Portanto, um velocípede de bicicleta tem que circular na faixa de rodagem. Não é na berma nem no passeio. E se depois tiver pistas, nas pistas. Portanto, e digo já, faixa de rodagem. Não existe, que é um erro que vocês fazem, faixa da direita e faixa da esquerda. Não existe. Faixa de rodagem é uma. É o que vai de um lado ao outro. Não existe faixa contrária, não existe faixa no nosso sentido. Vai existir outra coisa. O que está para fora da faixa de rodagem, que é este bocadinho aqui, ou aqui, que é o número 1, o que é que vocês acham que pode ser? Este é fácil. Bora, bora, estou à espera das vossas respostas. Muito bem. Berma ou pode ser até passeio. Normalmente a diferença entre a berma e o passeio é que o passeio tem uma sobreelevação, tem aquele desnível. Ok? Aqui, berma ou passeio, os normais utilizadores que devem ser da berma ou do passeio são os peões. Okay? Portanto, a via é formada pela faixa de rodagem que permite
a livre circulação segundo regras dos veículos e, regra geral, infelizmente há vias que ainda não têm, certo? Berma ou passeio. Depois, que é o número 4, que é muito importante esta definição, e é uma coisa que sai, é uma coisa que depois vocês vão ter que interpretar quando o vosso formador vos der ordens na parte da prática. No dia do exame de condução é importante vocês perceberem a linguagem do examinador, ok? Porque ele vai utilizar nesta faixa de rodagem, ou neste local, siga em frente, ou mude de direção à direita, ou mantenha-se no número 4. E o que é o número 4? Alguém chega lá? Via de trânsito. Ou seja, esta faixa de rodagem tem uma, duas vias de trânsito. Que podem ser uma num sentido, outra em sentido contrário. Portanto, quando se fala em via de trânsito, vocês têm que perceber que isto representa uma única fila. Isto sai. A via de trânsito é aquela fila. Por exemplo, ordem do examinador ou do instrutor. Mantenha-se nesta via. O que é que vocês têm que fazer? Seguir em frente. Ordem do examinador. Mantenha-se nesta via de trânsito. O que é que nós temos que fazer? Virar à direita. Perceberam? Perceberam? Ou está confuso? Via é diferente de via de trânsito. Via ou via pública é tudo. Via de trânsito é aquela fila. Mais um exemplo. Esta faixa de rodagem tem quantas vias de trânsito? 3. Uma, duas, 3. Duas no nosso sentido, uma em sentido contrário. Esta faixa de rodagem, quantas vias de trânsito é que tem? Quem dá mais? Esta faz 4. Duas no nosso sentido e uma em sentido contrário. Voltando aqui, como alguém que tinha dúvidas. Se a indicação for manter-me nesta via, via é tudo, quer dizer que se eu quero me manter numa determinada via, eu tenho que seguir o curso dessa via. Se a via continua em frente, quer dizer que eu tenho que ir em frente. Portanto, se a ordem for mantenha-se nesta via, ou é para seguir em frente, que é a mesma coisa, vocês têm que fazer isto. Se a ordem for mantenha-se nesta via de trânsito, tendo uma seta para a direita e uma seta, se nós estamos nesta via de trânsito, se é para nos manter nesta via de trânsito, quer dizer que nós vamos ter que mudar a direção à direita. E isto é só. Vamos a dar uma aula de condução. Mantém-te nesta via. Temos que seguir em frente.
A ordem é, mantém-te nesta via de trânsito. Vocês olham para o chão. Ok, a seta está para a direita ou a seta está para a esquerda. Vamos para o sítio onde está a seta. Porque o examinador ou o instrutor disse-me para eu manter-me nesta fila, nesta via de trânsito. Não pode dizer nesta via. Se for nesta via, já é tudo. Já é seguir em frente. Coisa simples. Diferença de uma palavra. E se vocês esquecerem-se deste tipo de conhecimento, vocês perdem-se completamente. E quando a via tem dois sentidos, que depois nós vamos aprender o significado do que pode separar as vias de trânsito, porque há sempre não, infelizmente às vezes não há. Portanto, pode ser uma estrada de paralelos ou uma estrada sem marcação, que às vezes acontece, ok? Mas sempre que a via tem marcação, essa marcação pode ser uma linha contínua, pode ser uma linha descontínua, pode ser uma linha mista, pode ser um canteiro de flores, que às vezes tem, naqueles separadores compostos a meio, ok? Isso, se de um lado é um sentido e do outro lado é sentido contrário, chama-se, ao número 2, eixo da faixa de rodagem. Okay? Que vocês, se calhar, já estão, é o meio da via. Primeiro, se for no mesmo sentido, não há eixo. Portanto, para haver um eixo da faixa de rodagem, tem que ter dois sentidos. Por exemplo, algo assim. Então, isto aqui é o eixo. Para não deixar dúvidas, se nós desenharmos e fizermos uma via de trânsito para cá, duas vias de trânsito para lá, o eixo é isto aqui. Ou seja, de um lado é um sentido, do outro lado é sentido contrário. Então isto é o eixo. Às vezes acontece, que era aquilo que eu estava a dizer, nós temos situações assim, e termos aqui, por exemplo, certo? O que é o eixo? O eixo é isto. Aqui é um sentido e aqui é outro sentido. Então temos aqui um eixo. Divide um sentido do outro sentido. Que pode ser um eixo mais físico, ou seja, algo postes, jardim, como linhas. Linha contínua, descontínua, linha mista. O ritmo está bom ou estou a ser rápido? Estão a encaixar? Atenção, e vocês vão falar nisto outra vez. Isto vai ser-vos, ok? É só vocês depois interpretarem o que vos estão a dizer, não é? Ok, ótimo. Depois, e muito importante porque também sai, temos aqui o número 3, que vai ser dado na aula 6 do próximo módulo, que é quando vocês derem as marcas rodoviárias, contínua, descontínua, ok? Mas não confundam a linha que pode ter aqui, que eu neste caso desenhei uma linha descontínua, com esta linha, que é aquela linha branca que vocês têm no limite da faixa de rodagem. É simplesmente para dizer, para dentro daquele limite é a faixa de rodagem, para fora é a berma ou o passeio. E essa linha, apesar de ser contínua, como vocês já viram várias vezes na via, quando estão a circular, certo? Não quer dizer que não possa ser pisada e transposta. Portanto, a primeira coisa que vocês normalmente fazem erradamente é confundirem uma guia, que é o nome desta marca, com a linha contínua ou descontínua. Linha contínua e descontínua ou mista separa vias de trânsito. A guia delimita a faixa de rodagem. Torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Ali, aqui é o limite desta faixa de rodagem. Em caso de necessidade, vocês podem transpor uma guia. Portanto, ela pode ser pisada e transposta. Perceberam a diferença entre guia e linha descontínua ou linha contínua? Entendido? Perceberam a imagem? Reparem, são coisas mínimas que acreditem que pode fazer toda a diferença. Espero que o vosso formador prático não tenha que parar a aula para vos explicar isto outra vez.
Mais uma vez, mais uma mensagem. Ok? Para terminarmos, dos 4 e voltando aos 4 elementos, temos o meio ambiente. E como é óbvio, este meio ambiente vai, sem dúvida, interferir e vai ter que ter vai interferir de certeza absoluta. E vocês, como condutores, vão ter que ter consciência que o mesmo varia e que vocês vão ter que adaptar a vossa condução aos diferentes meios ambientes. E quando se fala aqui em diferentes meio ambientes, não podem apenas e só pensar em condução com chuva, condução com nevoeiro, condução sob a influência do sol, condução com neve. Portanto, não podem pensar só, ok, às vezes está a chover, às vezes está bom dia, outras vezes está muito vento, outras vezes está nevoeiro, e obviamente conduzirmos com condições atmosféricas adversas, vai exigir por parte do condutor um procedimento diferente enquanto conduz. Portanto, essas alterações de meio ambiente, que também é chamadas alterações de meio ambiente, vão fazer com que nós tenhamos que alterar o modo de conduzirmos. Sem dúvida, a moderação da velocidade, ter outros tipos de cuidados, aumentar a distância de segurança. Okay? Tudo coisas que depois vai vestir perguntas. Perante estas condições, o que é que eu tenho que fazer? Moderar a velocidade, vai haver uma aula que vocês vão estudar isso. Ok? Agora, não podemos só pensar que quando falamos em meio ambiente estamos a falar que só vamos ter que alterar a maneira como nós conduzimos, certo? A velocidade, nomeadamente, certo? Só quando existem condições atmosféricas adversas. Não. É diferente conduzirmos de dia e de noite. É diferente conduzirmos com muito ou pouco trânsito. É diferente conduzirmos dentro e fora de uma localidade. E dentro de uma localidade, há sítios em que nós podemos andar perto do limite dos 50, ok? Como há outros sítios que, apesar de ser 50, eu se calhar vou ter que ir a 20 ou a 30. Porque tem passadeiras, porque temos mais trânsito, porque estamos para a arranca e até posso andar ali parado. Não, vocês num dia podem passarem num local e não ter trânsito nenhum e vão bem, no outro dia podem passar lá e estar para a arranca. Portanto, tudo que está à vossa frente, certo? Vai estar em constante alteração. Estamos todos em movimento. Estamos parados num cruzamento ou num entroncamento, tanto pode vir um carro como pode vir 10 e eu tenho que estar ali parado mais do que o normal. Paciência. Esperamos pela nossa vez, já que somos nós que temos que ceder a passagem. Portanto, isto é para vocês perceberem que as condições à vossa volta alteram, quer seja de trânsito, quer seja ambientais, quer seja de circulação, certo? Portanto, e vocês têm que ter consciência que têm que adaptar a maneira como vocês conduzem a esses diferentes meios ambientes. Esclarecido? Percebido? Esta parte, ok, muito bem. E passamos para uma parte, obviamente, também ela muito importante. E das fases e das coisas que mais têm falhado ultimamente. Vocês olham à vossa volta e se circularem muito na estrada, certo? Vocês veem que cada vez mais há comportamentos que são tudo menos cívicos. Existe uma falta de responsabilidade, existe uma falta de formação de muitos condutores, verdade? Mas, acima de tudo, existe muita falta de civismo. Existe muita falta de comunicação. Vocês ouvem acidentes, mais um acidente que aconteceu. À cabeça, o que é que vocês pensam logo? Excesso de velocidade, manobras perigosas, telemóvel, álcool, certo? É isto que se fala nas notícias ou não? Consequência do acidente, problema do acidente, choque frontal, porquê? Manobra perigosa, distrações, conduzir com o telemóvel, se calhar vinha bêbado, vinha em excesso de velocidade. Ok. Principal para mim, a falta de interação, a falta de avaliação do que nós temos à nossa frente. Isso é uma falha muito grande. Vocês não comunicam e muitas vezes comunicam e mal.
Alguém sabe um modo de comunicação para com o outro condutor? Um simples. Normalmente toda a gente responde a essa. Exatamente. O pisca. Os indicadores de mudança de direção. Sem dúvida. Portanto, há quem diga que, inclusive, não são importantes. Há quem diga, inclusive, ou que pense, que eu acho eu, que se calhar gasta-se energia e paga-se luz ao no final do mês por dar piscas. Não sinalizar atempadamente uma manobra é falta de civismo. Pode provocar uma situação de perigo. E depois vocês dizem, mas não vinha ninguém. O problema é que depois deixam de dar quando vem e quando não vem. Porque comportamento gera comportamento. Certo? E eu costumo dizer uma frase, pá, pronto, vocês até acham às vezes piada, ou um pouco de piada, não é uma coisa para vocês se rirem à louca. Piada seca. O pisca, que agora já não é muito válido, mas era assim que eu aprendi, era assim que eu dizia. O pisca é como a RTP1, que é sempre o primeiro. Agora, temos que mudar isto, e para quem conhece, temos que mudar isto para a CM, né? Que eles é que são sempre o primeiro. Normalmente até chegam antes do acidente acontecer. Pronto, mas como eu dizia, é RTP1, e como é o canal 1, como é o primeiro canal da televisão portuguesa, então nós dizíamos, ou eu digo, ok, o pisca é como é RTP1, sempre o primeiro. Vamos parar, pisca. Vamos retomar a nossa marcha, pisca. Vamos mudar de direção, pisca. É sempre o primeiro. O pisca vem sempre antes de qualquer redução, de qualquer moderação da velocidade, quando a mesma implica alteração da nossa trajetória. No outro dia estava com uma aluna, porque é que raio tem que se dar pisca para parar? Porquê é que se tem que dar pisca? Aliás, uma das manobras obrigatórias de exame de condução é o arranque em rampa. Eles mandam-nos parar numa rampa e vocês têm que arrancar. E vocês ficam ali concentrados aqui. Ei, caramba, eu não posso é deixar o carro ir abaixo. Eu não posso deixar o carro ir abaixo, porque senão ele vai-me reprovar. E agora eu digo-vos, se vocês deixarem ir abaixo, só à terceira vez no mesmo sítio é que dá reprovação. Ou então 4 no total do exame. Se vocês arrancarem e não derem pisca, ou arrancarem e vier um carro e vocês não cederem a passagem, é reprovação direta. Portanto, o que vocês estão a ser avaliados nesta situação do arranque em rampa não é apenas e só se vocês conseguem arrancar o veículo a subir. É se vocês deram pisca para parar, se deram pisca para arrancar e se observaram o espelho e verificaram, porque quem está a iniciar, quem está a retomar a marcha, tem que ceder a passagem a quem já está em movimento. E por isso eu junto sempre esta. Ao mesmo tempo que eu digo o pisca é como é RTP1, eu utilizo outra, que é o pisca espelho. Que é, tem que ser automático. Pisca da esquerda, espelho. Pisca da direita, espelho. Porque temos que ver se está lá alguém. Isto é um tipo de comportamento que vocês têm que ter. Faz parte, porque para terem comportamento cívico, vocês têm que cooperar entre os utentes. Ou seja, o que é isto de cooperar? É comunicar com eles, a perceber-se do que eles podem estar a fazer ou o que eles vão fazer. Ou então demonstrarem simplesmente: eu estou aqui, estás-me a ver? E quando eu disse há bocado que muitas vezes vocês, às vezes até existe essa comunicação com os outros condutores, mas essa condução é feita de uma maneira que não está até na lei. Por exemplo, se algum veículo vos der os sinais de luz, o que é que significa? Relembro que se alguém quiser falar, eu posso abrir as comunicações e pode ficar com a comunicação. Somos pouquinhos, ou se quiserem, eu abro os micros e vocês respondem em voz. Desde que não haja aqui atrapalhação e muito barulho, não há, sem problema nenhum. Portanto, se às vezes alguém quiser que deixe o micro ligado, eu deixo o micro ligado para vocês responderem. Ok? Então, sintam-se à vontade. Quando se dá os sinais de luz, nunca viram ninguém a dar os sinais de luz? Na vossa ideia, o que é que representa? O que é que significa?
Só falta dizer, está aí a polícia. Alguns utilizam, olha atenção, está aí a polícia. Não. Normalmente o que significa, o que quer significar, mas atenção, é um significado atribuído pelos condutores, que é, podes ir, podes passar. Eu estou a ver, podes ir. Errado. E é utilizado isso. Como, por exemplo, quando vocês veem as luzes de perigo. O que é as luzes de perigo? 4 piscas. Esqueçam os 4 piscas. É luzes de perigo. Ok? Eu digo 4 piscas para vocês entenderem. Muitas vezes há condutores que ligam os 4 piscas e vocês dizem, olha, ele está-me a agradecer. Mas isso são coisas criadas pelo condutor. Porque a lei não diz isso. A lei diz que os sinais de luzes é para dizer, olha, atenção, eu estou aqui. Por exemplo, de noite, num sítio mal iluminado, darmos os sinais de luzes para o condutor que vem em sentido contrário, notar aquela diferença da luz e perceber, alto, vem um carro em sentido contrário. Não é, os sinais de luzes não é para nos dar passagem. Muitas vezes acontece estarmos em aulas e o outro condutor deu sinal de luz e vocês, zuma, metem-se. E eu disse, espera, como é que é? Em exame, se fizerem isso, reprovam. Quanto mais podem. Olha, eu penso que ele me está a dar prioridade. Posso avançar? Se o instrutor e se o examinador disser, ok, pode ir. Ok, tudo bem. Aí, tudo bem. Porque dar sinal de luzes, na lei, não significa dar passagem. Sabem como é que vocês podem dar passagem a outro condutor? Imaginem que vocês têm prioridade, mas querem facilitar, que às vezes acontece, e até é mais fácil facilitar a vida ao outro. Sabem o que é que têm que fazer? Podes passar. Vai à tua vida. Eu estou-te a ver, vamos lá. Sinais manuais. Como, por exemplo, falámos nos 4 piscas, nas luzes de perigo, que vocês utilizam muitas vezes para agradecer. Não. Obrigado. Vão a conduzir. Ele deixou-vos passar. Olha, muito obrigado. É assim que se agradece. Manualmente, com a mão. Mas eu posso tirar a mão do bloco? Sim, é momentâneo. Mal era se vocês a conduzir e como condutores, certo? E não conseguissem tirar a mão do volante, ficarem só com uma mão para agradecer. Não há nada lei que vos proíba fazer isso. Pelo contrário. E devem agradecer. Porque também é um comportamento cívico vocês agradecerem ao outro. Portanto, é essencial que vocês mantenham essa tal comunicação. A comunicação que eu pedi ontem, que vocês, se tiverem algum problema, comunicarem com o vosso gestor ou com os vossos formadores, é a mesma comunicação, é tão importante também, ok, como esta comunicação. É claro que esta comunicação, muitas vezes a falta da mesma, pode originar um acidente em que podem morrer. Aqui, o que os pode acontecer é atrasarem-se. Ok? Como é óbvio, é muito mais importante este tipo de comportamento e este tipo de comunicação que vocês têm que ter perante os outros utentes. Reparem, não importunar os outros condutores e peões. E isso é a importância de cumprirmos as regras e evitarmos situações em que vocês possam estar a prejudicar o outro. Por exemplo, estacionar o carro em cima do passeio. O peão, se tiver um peão, por onde é que ele vai ter que circular? Vai para a faixa de rodagem. Já ia perturbar. Estacionar em frente a uma garagem. Vai o carro a sair. Estacionar o veículo e uma pessoa está ali parada no stop e não consegue ver se vem carros porque estacionamos mal o nosso veículo. Por exemplo. Estamos a importunar. Depois, muito importante, ter empatia e compreensão. Ou seja, aceitar, compreender os erros dos outros. Isso vai ser fundamental. Muitas situações vocês até têm prioridade, mas vai ser mais fácil facilitar a passagem ao outro. Não estou a dizer vamos trabalhar a fundo para deixar passar. Não, porque isso também estamos a provocar uma situação de perigo. Mas, opa, pronto, termina lá a manobra, eu espero um bocadinho, por exemplo. E nesta semana, ontem falamos daquela situação da reprovação, porque está um carro estacionado, um senhor a sair do carro, um carro de frente e o aluno avançou. Quando podíamos ter esperado. Mas há situações em que às vezes nós até temos prioridade. Ok, mas o carro já lá está. Vamos deixar o carro concluir. Vamos quê? Desviar-nos. Vamos criar ali uma... Quer dizer, nós somos inexperientes. Temos pouca, né? Temos pouca destreza ainda. E vamos meter-nos ali num sítio apertado só porque não quisemos parar aqui para deixar o outro carro passar. E vocês esquecem-se destes pormenores.
E por isso que uma das frases, e essa é geral, e quase todos os formadores dizem, e vocês vão ouvir isto se calhar mais vezes, a prioridade não é um direito absoluto. Isto essencialmente quer dizer que, mesmo tendo prioridade em certas situações, nós temos que abdicar da mesma. Nós temos que facilitar a vida ao outro, porque a prioridade não é um direito absoluto. Ninguém tem sempre prioridade. É uma frase feita, mas é uma frase muito importante. Portanto, vai ser necessário aceitar, porque nós também vamos errar. E quando nós errarmos, também vamos querer que o outro consiga redimir o nosso erro. Porque o fundamental para ou seja, disto tudo, da existência do civismo, do cumprimento das regras, ok? Não é nada mais, nada menos do que a condução defensiva. Ou seja, conduzirmos de modo a evitar o acidente. Que é a pergunta que sai. O que é a condução defensiva? Conduzir é uma atitude do condutor de modo a evitar o acidente. Como eu disse ontem, não é parar em todas as capelinhas. Não é parar em todas as passadeiras. Não é andar a 5 ou andar a 10. Porque isso, muitas vezes, até nós andarmos devagar demais, vamos provocar um stress emocional ao veículo que vem atrás de nós ou aos condutores que vêm atrás de nós. E eles lembram-se de começarmos a ultrapassar por todo o canto, por todo o lado. Nos sítios que podem, nos sítios que não podem. Porquê? Porque estamos a provocar trânsito de filas. Por isso também não é andar devagar demais. É andar onde temos que andar, é moderar onde temos que moderar, é ter consciência daquilo que estamos a fazer. Aceitar que todos estão sujeitos a cometer erros. Adotar uma postura tolerante e evitar reações agressivas. É ser visto. É vermos e sermos vistos. Isso é muito importante. Garantir que os outros condutores e peões nos conseguem ver claramente. Por exemplo, está um veículo, um condutor a sair de marcha atrás de um estacionamento. Carros estacionados de um lado e do outro. Ele vai ter que meter a traseira. O que é que temos que fazer ou o que é que podemos fazer? Podemos buzinar. Olha, estás-me a ver? Eu estou aqui. Não é desviar-se. Não. Ok. Alto. Ele está com a luz branca atrás. Vocês vão aprender. Luz de marcha atrás é uma luz branca. Está com a luz ligada. Ele está a fazer marcha atrás. Deixa-me afastar. Deixa-me ver o que é que ele vai fazer. Deixa-me ir devagar ou até parar aqui. Vamos lá. Olha. Pipi. Já evitei acidentes buzinando. Em muitas vezes aulas nós estamos parados até para estacionar, ou o condutor começa a sair do estacionamento, nem está a ver que a gente está lá e pum, bisunei e ele levantou a cabeça e conseguiu travar o carro antes de nos bater. Isto já aconteceu em aulas. Ok? Reparem, utilizarmos corretamente os dispositivos de iluminação, sinalização luminosa, sinais sonoros, para indicar independamente as manobras, nomeadamente a situação dos piscas. E estarmos sempre a contar, a antecipar algo que possa acontecer. O outro pode errar. Isto é muito importante o que eu vou dizer. O outro pode errar. E eu tenho que estar preparado para o erro dele. Se eu não estiver a contar com o erro dele, vai dar asneira. Estar sempre a analisar o ambiente rodoviário. Olhar o mais longe possível. Vamos falar nisso agora a seguir. Ok? Para estarmos a contar de que aquilo que pode acontecer. É claro que são coisas que vai aumentarem com a vossa experiência. Portanto, condução defensiva é conduzirmos de modo a evitar o acidente. Uma atitude responsável por parte do condutor que visa evitar o acidente. Mesmo quando o outro comete erros, porque eles vão errar e nós vamos errar. Para terminarmos e para irmos a um intervalo,
E temos aqui alguns exemplos. Olha, uma bola salta, pode vir o quê? A criança atrás. Crianças a brincar nos passeios podem se lembrar e começar a atravessar. Ok? Um condutor acabou de parar à nossa frente, um passageiro pode se lembrar de abrir a porta para sair do veículo. O condutor acabou de entrar no carro, o carro está a trabalhar, pode iniciar ou retomar a nossa marcha. Ok? Portanto, pode iniciar ou retomar a marcha e pode não nos estar a ver. São tudo coisas que vocês devem reparar. Aquele condutor que está com a luz de marcha atrás ligada, se calhar vai fazer marcha atrás e pode não nos estar a ver. Como eu disse, e para terminarmos agora, e até já vou fechar este aqui e este aqui, okay. E para terminarmos esta aula, para fazermos um intervalo, vou só falar aqui numa situação que infelizmente acontece e que espero que vocês tenham entendido aquilo que eu tive aqui a explicar até agora. Porque a vossa resposta vai-me dar a entender se vocês não tenham medo de responder, não fiquem como o tolinho em cima da ponte. Será que me atiro? Será que não me atiro? Respondam, que é isso que eu quero. Ok? Então aqui ninguém está a julgar ninguém. Eu só quero é que vocês entendam as coisas bem. E por isso é que reforço com isto que vou aqui pôr. Pergunta de exame. Vocês têm uma situação, têm aqui um veículo que tem aqui stop, ok? Portanto, isto aqui é o stop e nós estamos aqui. Portanto, existe o veículo A e existe o veículo B. A pergunta de exame, ou as perguntas de exame que vos saem sobre isto são simples. O que é que o condutor do veículo B tem de fazer e o que é que vocês respondem? O que é que o condutor do veículo B tem de fazer? Exatamente. Parar e ceder a passagem. Se tem um stop. Se a pergunta for nós, o que é que temos que fazer? Nós podemos responder. Pode ter uma resposta simples, dizer avançar. Pode ter uma resposta mais complexa, que é o normal, no sentido de, apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Portanto, isto são perguntas tipo que vos podem ser feitas. Entenderam? Até agora, alguma dúvida em relação ao que estamos aqui a falar? Toda a gente chegou lá, toda a gente percebeu o que é que nós respondemos aqui. Portanto, o B tem que parar e ceder a passagem. O A tem que avançar. Ou seja, apesar de ter prioridade, deve verificar se os outros lhe cedem a passagem. Agora, o que eu vou fazer agora é uma pergunta minha. E a pergunta é simples. Como condutor do veículo A, o que temos de esperar que o outro condutor faça? Ou seja, o que é que eu tenho, como condutor do veículo A, o que é que eu tenho que esperar? Que o condutor do veículo A, que o condutor do veículo B pare, ou que o condutor do veículo B avance. Mais. Jorge já respondeu, Carlos já respondeu, mais. Mas ninguém dá mais? Não há mais perguntas, respostas?
Já temos as duas hipóteses. Mais. Mas ninguém responde. Ok. Está empatado, 2-2. E os outros? O restante pessoal. A minha pergunta é, como condutor do veículo A, o que é que nós temos que esperar que o outro condutor faça? Nós estamos aqui a conduzir, vamos aqui. Nós temos que esperar que aquele vai parar ou que ele não vai parar. Nós temos que esperar que este pare ou que ele avance. Ok, pronto. Não forço mais. Primeira situação. Vamos a quem respondeu pare. Senhores Afonso, senhor Carlos e senhor Jorge, ok? Nós somos os condutores que estamos aqui e levamos ao nosso lado a nossa namorada. E estamos em circulação, ok? Se vocês contarem que este carro vai parar, o que é que acontece se ele não parar? Vinhamos a 50, continuamos a 50, se formos a 50, continuamos a 50 e este condutor, infelizmente, não nos viu. Ou seja, chegou aqui e meteu-se. O que é que vai acontecer? O que é que eu, como condutor do veículo A, devia ter feito? Devia contar que ele pode errar. Ou seja, devia ter moderado a minha velocidade. O problema é que vocês não pensam assim. Lá está visto. Se vocês contarem que o outro vai parar sempre quando tem que o fazer, há um dia que não o vai fazer e vocês vão ter um acidente. E vocês dizem assim, porque se calhar se estivéssemos numa sala e vocês me respondessem, mas a culpa vai ser do outro, porque o outro é que não parou no stop, certo? Carlos, Jorge, Afonso, certo? Ok. Vocês bateram, a vossa pessoa, a pessoa aqui ao vosso lado, morreu. Ficou em cadeira de rodas. Porque vocês bateram aqui. E vocês vão dizer, ok, tu estás em cadeira de rodas, mas eu não tive culpa no acidente. Olha, tu morreste, mas eu não tive culpa no acidente. Por isso é que as coisas acontecem. Se nós acabamos de falar em condução defensiva, se nós acabamos de falar que nós temos que estar a contar que o outro pode errar, a contar que podemos ter, e nós temos essa capacidade muitas vezes de conseguir evitar o acidente, desde que sejamos responsáveis. Porque mesmo a 50, o choque é grande. Acreditem que é. Portanto, o que eu estou a tentar perceber, porque reparem, quantas pessoas é que vocês acham que morrem? Aliás, na semana passada foram 3, ou neste fim de semana passado, 3. Um choque frontal, quem vinha em contramão está vivo. E os 3 que vinham na vidinha deles, na mão, direitinhos, morreram os 3. Alguém ouviu esse acidente? Ouviram falar nesse acidente? Foi este fim de semana passado, se não me engano. Portanto, fartam-se de morrer pessoas sem culpa no acidente. E muitas vezes, ok, não têm culpa, e não é este caso, porque coitadinhos iam na mão deles e o outro é que veio contra a mão, mas nestas situações do stop acontecem muitos acidentes em cruzamentos e entroncamentos, porque quem tem prioridade não faz a parte deles. E isso é o que está errado. E isso é o que vocês têm que pensar. Será que ele me está a ver?
Pá, é como ir passar numa passadeira. Ontem estava a falar com um colega meu, ele disse-me, fogo, pá, ontem quase que era atropelado. Não é que eu meto-me a atravessar na passadeira, pá, eu só vi o homenzinho a meter as mãos na cabeça, como quem diz, eu não vi, eu vou-te bater. Foi tal e qual diz ele, o senhor vinha completamente distraído. Ok, ele é que vem, é uma reta. O senhor do carro é que vem distraído, realmente é verdade. Mas eu disse-lhe, chegaste lá, paraste para olhar para um lado e para o outro? Ou começaste a atravessar? Porque nós temos realmente prioridade no atravessamento da passadeira. Mas eu não sou maluco. Eu, antes de começar a atravessar, eu vou olhar bem se vem carros ou não na aproximação. Mas não, alguns peões atiram-se para a passadeira. Estão a entender a mensagem ou não? Portanto, não é, ok, eu tenho prioridade, que se lixe, tenho aqui 4 ou 5 cruzamentos ou entroncamentos, alguns até com má visibilidade, mas como eu tenho prioridade, deixa-me andar. Não, calma. Apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Percebido ou não a mensagem? Podemos ir para um intervalo? Para ir tomarem um cafezinho para acordar ainda mais? Ok. Segunda palavra-chave, ok? Segunda palavra-chave, aula 2, ou seja, a primeira aula de hoje, certo? Das 9h30. Número, e tem que meter assim, meninos, 08. Então tem que pôr mesmo 08. 08. Pronto. Quem quiser e meter agora no intervalo já, pode validar já a aula. Quem quiser, guarda e no final mete todas juntas, porque a seguir vamos ter mais duas, depois na outra vamos ter mais duas e vamos ter mais duas para a avaliação. E podem juntar todas e metê-las todas no final da aula. Ok? Certo? Quem quiser ir já lá meter desta aula, pode ir já lá terminar esta aula, conforme vocês quiserem. Voltamos às 10h55. Ok? 10h55. Então, damos aqui um intervalo maior, os outros vão ser mais curtos, portanto, vão ser sempre a andar. Ok? Portanto, 10h55 iniciamos novamente. Que é para não ficarmos aqui para tarde. Ok? Entendido? Pronto. Até já, então. Bom intervalo para vocês. Mandem um cafezinho.